Doutor, paguei a consulta, vou ser tratado nessa consulta? Bom, essa é uma dúvida que eu acho que é mundial, né, entre os seguidores que vão para profissionais da saúde. Porque o profissional de saúde, ele foi construído numa ideia onde ele vende aquela consulta e naquela consulta ele já começa a tratar o paciente ali. E não há nada de errado com isso. Só que à medida que a gente vai evoluindo dentro do tratamento da dor crônica, a gente vai entendendo que a pressa para atender em 1 hora, 45 minutos, 2 horas, naquele primeiro contato que o paciente tem com o profissional que trabalha com dor crônica, não é suficiente para ter um tratamento extremamente assertivo. E eu quero responder essa pergunta num vídeo denso, né, que vai demorar um pouquinho para que você entenda uma nuance que acontece no tratamento das dores crônicas. Bom, primeiro você precisa entender que quando você tem uma dor crônica, a gente está falando daquela dor que não veio com relato de trauma, que é do acidente. A gente está falando daquela dor que você não tem uma justificativa para ela ter aparecido, né? Você pode até acreditar que a sua postura é ruim, que é a fraqueza muscular, que é algum encurtamento muscular. Você pode até acreditar que você pegou um peso de mau jeito, que você saiu do carro bruscamente ou abaixou para pegar algum objeto, carregou seu filho no colo, mas a verdade é que as pesquisas científicas não têm mostrado que esses fatores físicos são os principais causadores de dor crônica. Eles podem estar associados, isto é, acontecendo ao mesmo tempo. Mas quem determina se a dor vai ter um processamento anormal no cérebro realmente é o sistema nervoso. Então, quando você tem uma dor aguda, por exemplo, você teve um entorse de tornozelo, seu tornozelo inchou. No que seu tornozelo incha, é normal que você comece a tirar o peso do corpo daquele pé para proteger aquele pé, para que ele comece a recuperar. Afinal, à medida que você vai colocando carga naquele pé, aquele pé começa a doer e inchar mais. Então você faz repouso, faz anti-inflamatório, faz fisioterapia, você melhora da dor e começa a colocar o pé de novo no chão. Mas você não volta plenamente a jogar futebol. Você não volta com segurança a subir escada, descer escada. Você começa a evitar certos movimentos por causa da experiência aversiva que você teve. Durante 3 semanas a 3 meses, isso é normal. Porque 3 semanas a 3 meses é o tempo que todo o processo de proliferação celular, de reparo tecidual acontece. Depois de 3 meses, quando a estrutura já está íntegra, seu ligamento já está reconstituído, suas articulações já estão intactas e o tecido já cicatrizou, não é normal que você continue mancando. Não é normal que você continue evitando colocar peso naquele pé, evitando jogar futebol, evitando subir escada ou fazer atividades com aquele pé. É nesse caso que aquela dor aguda se transformou numa dor crônica, baseado num mau processamento do sistema nervoso central. E esse mau processamento do sistema nervoso central vai fazer com que você tenha uma percepção amplificada da sua dor. A sua dor, ela vai se prolongar e vai ser influenciada no seu córtex, no seu cérebro, por outros fatores. Caio, quais são esses fatores? Bom, lá dentro do seu cérebro, o córtex pré-frontal, ele é estimulado através do sistema límbico. E ele também é estimulado pelo sistema da amígdala, que é um sistema de detecção de ameaça. Lá dentro do seu cérebro está tudo interconectado com áreas relacionadas às suas emoções, áreas relacionadas à sua sensação de bem-estar e segurança. Por isso, aquela dor no tornozelo, aquela dor na coluna, aquela dor de cabeça, agora está sendo amplificada por um conflito emocional que você está tendo com seu marido, por um conflito que você está tendo com um filho que está usando drogas e roubando de dentro da sua casa para comprar drogas. Você acha que isso está muito distante? Se você parasse para pensar nas barreiras de recuperação que as pessoas com dor crônica têm, você ia ver que isso é mais comum do que se imagina. Às vezes, você está só com a percepção de sobrecarga de trabalho. Ou então você está com a relação de esforço dado por recompensa recebida baixa. O que quer dizer isso? Eu acho que eu me dou demais no trabalho, mas não tenho o reconhecimento profissional que eu acho que mereço.
Eu acho que eu me dou demais no meu trabalho, mas não tenho um reconhecimento financeiro que eu acho que eu mereço. Eu acho que eu me dou demais no meu relacionamento, mas eu não vejo a ajuda do meu parceiro. Eu acho que me dou demais para os meus irmãos em relação ao cuidado dos meus pais e os meus irmãos parecem não valorizar isso. Eu não estou questionando se isso é verdade ou não na sua cabeça. Não é sobre isso. Eu estou te fazendo refletir que se você acredita que essa relação entre o esforço que você doa na vida, em todas as esferas, não é compatível com a recompensa ou reconhecimento que você recebe, você tem um estímulo de detecção de ameaça ambiental e circunstancial, situacional. A sua amígdala começa a desencadear comportamentos de medo, evitação, ampliar sua ansiedade, ampliar seu humor depressivo. Você começa a ficar fazendo pensamentos automáticos de projeções futuras que você não consegue lidar. Então, olha o mundo que está influenciando na sua dor crônica. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje, na realidade que a gente vive, atendendo casos complexos de dor crônica, eu te digo que é impossível eu tratar você no primeiro contato. Eu até quero que você saia daqui melhor, mas a gente vai vendo que isso vai ficando cada vez mais inviável na primeira consulta. Porque a gente dedica um tempo não para entender sua ressonância magnética que está com hernia de disco, com artrose, com abaulamento, degeneração, síndrome do impacto, fascite plantar, condromalácia patelar, DTM, artrose, enfim, já falei. A gente não para entender sua ressonância magnética. A gente para entender você. A gente não para para entender, por exemplo, se seu músculo está fraco, se sua postura está ruim, se seu músculo está encurtado, se você está sem estabilidade, se o movimento que você faz não tem a biomecânica adequada. A gente para entender o seu contexto de vida. E dentro desse contexto de vida, a gente vai traçando dados do exame físico para coletar o máximo de referências do estado atual de como você chega até mim. E a gente vai traçando dados do seu exame físico e a gente vai traçando dados do seu contexto para entender quais são as barreiras de recuperação, ou seja, as coisas que estão te impedindo de recuperar. Um grande aluno que eu tive, ele fala sobre fatores irritativos, e aí ele faz uma analogia sensacional com a ferida no braço. Você teve uma ferida no braço, a gente tem que entender o que é que faz você coçar a sua ferida. Porque se você fica coçando sua ferida para satisfazer o seu prazer momentâneo, remediando a coceira, né? Olha a analogia, você dá um fator irritativo para aquilo não cicatrizar direito. Então você tem que parar com a hipervigilância de tentar coçar a ferida para dar espaço para o seu corpo recuperar. Seu corpo é perfeito. Seu corpo vai fazer de tudo para que você se recupere com o máximo de eficiência possível. Só que o que é que acontece? E aí não é nada em específico com você que está me assistindo, mas a gente tem a nítida visão de que alguns pacientes que têm dor crônica, eles não valorizam o cuidado especializado em saúde. Então, por exemplo, esse usuário quer ter uma experiência Apple, ele quer comprar o iPhone 16 Pro Max. Só que ele não chega na Apple e pede desconto. Porque a Apple até dá desconto se você quiser pagar à vista, você tem 10% de desconto lá, mas você não consegue desconto na Apple, porque você quer ter aquela experiência, você valoriza aquela experiência. Então, quando você está indo num profissional de saúde especializado, o cara não vai te fazer sessões intermináveis pelo seu plano de saúde. Choquinho, calorzinho, alongamento, enfim, as terapias que você já conhece por aí. O cara não vai ficar te pulando de médico em médico para fazer eletroneuromiografia, para fazer ressonância magnética, para tomar anti-inflamatório, para tomar analgésico, para tomar antidepressivo de ação dual, tricíclica, para te colocar um adesivo de opioide, para te fazer um bloqueio e você não melhorar. E aí ele te dizer assim, ó, a gente já fez tudo que podia e você não melhorou. Seu caso é cirúrgico, você vai lá e opera e não melhora também. Vários casos assim aqui em consultório. Então, quando você quer uma experiência Apple de um profissional de saúde, você não fica negociando, você não fica procurando Samsung, LG por aí. Você quer a zorra do iPhone. Então, quando você está perdendo tempo com tratamentos equivocados, você começa a ter a frustração
daquele resultado, se tornando uma barreira de recuperação, fazendo com que você tenha a crença que aquele profissional que está cobrando particular, ele quer te enganar. E ele está cobrando um valor acima da média do que você está esperando e você acha que, mais uma vez, você não vai melhorar. Eu entendo o seu pensamento por causa dos tratamentos anteriores e esse vídeo é um alerta para que você não negocie com a sua saúde. Sua saúde é inegociável. Eu conto nos dedos de uma mão, atualmente, na minha cartela de clientes, eu me lembro de 2 clientes que vieram até mim como primeiro contato. E isso é muito raro de acontecer. A maioria esmagadora dos clientes que eu tenho na minha cartela são clientes que já passaram por tratamentos extremamente ineficazes, que não têm comprovação científica de que funciona. Por exemplo, eu estou falando para dores crônicas, eu não estou dizendo que essas técnicas não servem para nada, tá? Mas, por exemplo, se você procura um fisioterapeuta e ele te deita numa maca para fazer técnicas, você recebe osteopatia, recebe quiropraxia, recebe ventosa, recebe liberação, recebe dry needling, você recebe acupuntura. Cara, eu não tenho nada contra essas formações, eu sou formado nessas técnicas. Só que na dor crônica, essas técnicas são extremamente ineficientes. Então você está enxugando gelo, você está tapando o sol com a peneira. Então eu te pergunto, quanto vale a sua saúde para você ficar negociando preço? Quem vem por preço vai embora, quem vem por valor fica. Porque o tratamento da dor crônica hoje, em todas as diretrizes científicas mundiais, são tratamentos que promovem educação em ciência da dor, para você saber por que dói, para você saber o que evitar para que a dor apareça, o que fazer para que a dor melhore, para você saber o que fazer para evitar que a dor volte. Então, sabendo desses 3 aspectos, os tratamentos para as dores crônicas hoje, baseados em ciência, estimulam a autonomia para que você não dependa do profissional. É por isso que a minha cartela de clientes por teleconsulta cresce a cada mês. Porque os pacientes que vêm presencial aqui percebem que é uma conversa extremamente profunda e intencional para gerar 2 coisas: mudança de comportamento e modificação de estilo de vida. A partir daí, o paciente percebe que ele não depende de mim, ele não depende de Caio para melhorar da dor. Ele pode fazer as estratégias que Caio ensina sozinho. E aí o número de teleconsultas começa a aumentar. Para você entender que o fisioterapeuta moderno hoje, ele não precisa te fazer massagem, ele não precisa te usar eletroterapia, fazer laser, colocar aquele óculos bonitinho para te dizer que está fazendo ILIB, para te fazer terapia neural, para te injetar procaína, para fazer injetáveis em você. Dor crônica não melhora com isso, não importa se seu diagnóstico é de condromalácia, de artrose, de hérnia, de tendinite, de bursite. Dor que já passou de 3 meses não melhora com essas técnicas. Então, você vai pensar o quê? Pô, mas a consulta dele é R$1.000, é muito caro, eu não vou não. Aí sabe o que você faz? Você paga 3.000 em um cara que te faz 30 sessões a domicílio, você tem aquele alívio momentâneo, fica 72 horas sem dor, 72 horas depois a dor volta, você foi lá do nada, gastou R$3.000 nesse tratamento, não melhorou, acumulou uma frustração. E aí você roda em vários outros tratamentos usando seu plano de saúde, aí faz um bloqueio, fica 6 meses sem dor, faz um diprospan, corticoide, fica 3 meses sem dor, vai no reumatologista, toma várias fórmulas com corticoides, antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, tudo misturado, e aí você parece que está nas nuvens sem dor. E aí você não aproveita para gerar a mudança de comportamento e a mudança de estilo de vida sugerida por um fisioterapeuta especializado em dor. E aí quando o efeito do remédio passa, seu problema está sensivelmente pior. Olha, remédio remedia, remédio não cura. Nenhum tratamento cura. Tratamentos hoje, eles dão controle da dor. Então, essa é uma reflexão para que você não busque pelo preço. Essa é uma reflexão para que você busque pelo valor e se programe, porque um tratamento sempre vai ser oferecido. Uma consulta, por mais que eu tenha boa intenção e queira que você saia melhor dali, está cada vez mais inviável você melhorar com a consulta, tamanha a complexidade das dores crônicas hoje no mundo. Gente, dor crônica lombar e cervical é líder mundial no ranking de anos vividos com incapacidade entre mais de
380 doenças em mais de 188 países, através do Global Burden of Disease, que é uma pesquisa financiada pelo Instituto Bill e Melinda Gates. Olha que louco. Hoje, a gente tem estudos americanos que comparam o paciente que vai para a ressonância magnética versus os pacientes que não vai para a ressonância magnética com dor crônica lombar, e o paciente que foi para a ressonância atrasa a recuperação, porque acha um bocado de coisa feia, começa a ter medo, evitação, começa a piorar do sintoma, aumenta a ansiedade e por aí vai. Ó que louco. Hoje a gente tem estudos que comparam pacientes que usam anti-inflamatórios versus pacientes que não usam anti-inflamatórios. E esses estudos mostram o quê? Mostram que o paciente que usou anti-inflamatórios retardou a recuperação. Hoje a gente tem estudos que comparam o cuidado usual em saúde contra o cuidado de pacientes que vão direto para o fisioterapeuta. Eu vou te fazer imaginar um cenário daqui a pouco, tá? O cuidado usual em saúde. Você vai no ortopedista, faz uma ressonância, volta no ortopedista, sai de lá com remédio, toma o remédio, volta no ortopedista, não melhorou, aí vai para a fisioterapia. Chega na fisioterapia, é aquela fisioterapia de choquinho, um calorzinho, alongamento e por aí vai. Você não melhora. Aí volta no ortopedista, você já fez o tratamento conservador, não melhorou, vamos operar. E aí o outro grupo vai direto no fisioterapeuta. Você sabe quanto esse grupo que vai no fisioterapeuta economiza nessa pesquisa sobre o SET, que é o custo efetivo total de um tratamento? $2.700 a menos do que o cara que vai para o cuidado usual que o sistema oferece. Então, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Se você fosse numa emergência ortopédica com crise de coluna, de ATM, de enxaqueca, de dor no joelho, de dor no ombro hoje, e tivesse um fisioterapeuta lá, ao invés do enfermeiro fazendo a triagem para sua classificação de risco, segundo uma pesquisa científica que foi apresentada no congresso da NASS, da North American Spine Society, essa pesquisa mostrou que médicos treinados em avaliação de movimento, esses médicos treinados em avaliação de movimento reduziram em 78,4% a indicação de cirurgias só por avaliarem o movimento dos pacientes, que é o que a gente faz aqui no Brasil, o fisioterapeuta músculo-esquelético especializado em dor. A gente faz uma triagem de movimento e baseado nessa triagem de movimento, a gente sabe se você é o cara que precisa só do fisioterapeuta, ou se você é o cara que não precisa do fisioterapeuta e precisa ir para um educador físico, para um médico, para um psicólogo, ou se você é o cara do tratamento multimodal, por exemplo, pacientes com fibromialgia verdadeira, que precisam de 3 profissionais simultaneamente tratando eles, né? No mínimo, né? Então, a gente precisa entender esse cenário para parar de negociar a nossa saúde, gente. Consulta não é milagre. Se você vai no médico e não toma um remédio, não adianta. Se você vai no nutricionista e não faz a dieta, não adianta. Se você faz no fisioterapeuta e não faz os exercícios que ele propõe para seu plano de ação domiciliar, também não adianta. Nenhum profissional vai tirar sua dor, salvar sua vida ou resgatar sua autoestima. Você é o único responsável pelos seus resultados. E quando você olha para um profissional, você sabe que precisa dele, você assiste o cara, sabe que o cara narra todo dia a história do que você está sentindo, que o cara sabe o que você está falando, e você não se organiza para investir naquele cara, você está negociando com sua saúde. E se você negocia com sua saúde, você vai cronificar o seu problema, porque você vai buscar vários tratamentos inertes ao invés de investir num tratamento resolutivo. E aqui eu não estou prometendo que eu vou resolver seu problema, não. Aqui eu estou prometendo que você vai ter direcionamento. Eu já recebi um paciente que fez 77 sessões de fisioterapia e não melhorou. Quando chegou aqui eu avaliei ele e o caso era cirúrgico. A partir da minha consulta eu direcionei ele para um cirurgião de coluna, ele fez a cirurgia e está maravilhosamente bem. Quando ele chegou em mim, ele acreditou que eu ia dar solução para ele. Eu falei para ele, não, o seu caso não é fisioterapeuticamente tratável, você precisa de cirurgia. Então, a partir daí, ele parou de nadar no ciclo interminável da saúde. Ele ia de profissional em profissional e não conseguia melhorar, pessoal. Então, o que a gente promete aqui para você é direcionamento. Baseado na sua história, no seu exame físico e na coleta do seu contexto de vida, analisando todas as suas barreiras de recuperação individualmente, a gente vai saber se o seu caso é tratável pelo nosso método ou se seu caso é para direcionar para algum outro profissional
sem precisar da gente ou precisando da gente também. Então o que a gente promete aqui é que em nenhuma situação você fica sem direcionamento. No nosso tratamento você vai ter clareza de propósito, clareza de objetivo e instrumentos de mensuração da sua melhora. Porque existem profissionais que não mensuram a sua melhora. Ficam te perguntando, e aí, tá melhor? Estou 30%. Não é só isso. A gente faz questionários específicos para quantificar a sua melhora e você vê, caramba, Caio, minha dor no joelho tá igual. Eu não estou melhorando. Aí você faz análise, eu aplico o instrumento de avaliação em você e você percebe, nossa, realmente eu estou 70% melhor disso aqui que eu me queixei lá na primeira consulta e eu já tinha esquecido. Não, realmente eu estou muito melhor, apesar da dor ainda estar aqui. Ou então o cara melhora 90% e ainda se sente igual. Quando a gente aplica um instrumento de mensuração, ele cai em si, caramba, realmente eu estou muito melhor e eu não percebi por causa disso e disso e daquilo. Então, o tratamento de dor crônica, aquela dor que já passou de 3 meses e que responde aos critérios que eu falei no início do vídeo, é um tratamento extremamente especializado e individual. Sua dor é individual, precisa ser respeitada enquanto seu relato. Por isso, o tratamento não pode ser uma receita de bolo. Minha avó foi no osteopata e melhorou, eu vou lá também. Minha tia melhorou com a acupuntura, eu vou lá também. Eu fiz uma liberação miofascial depois daquela corrida, daquele longão, daquela prova de triatlon, fiquei super relaxado e você continua treinando com dor, vira e mexe a dor volta, porque essas técnicas não são efetivas para dores que já passaram de 3 meses, tá bom? Então, não negocie a sua saúde, não negocie com sua dor crônica. Dor crônica incapacita para trabalho, tira concentração, gera déficit cognitivo e de memória. Dor crônica incapacita para sexo. Gente, atividade sexual é primordial para a vida, para a qualidade de vida do indivíduo. E vários pacientes, quando a gente interroga, a dor está atrapalhando a atividade sexual. Dor crônica impede você de ter momentos de lazer com seus amigos. Impede você de brincar com seus filhos. Impede você de ter concentração no trânsito. Eu tenho uma paciente que ela parou o carro no meio da avenida principal daqui de Salvador, uma das principais, que é a Paralela, e pediu para o marido vir buscar, porque não estava aguentando de dor de cabeça. Então, olha o nível da incapacidade. Gente, eu não estou falando daquela dor besta, eu estou falando de dor crônica. Dor por dor, você toma um analgésico, um anti-inflamatório, se automedica e você vai levando com a barriga, cronificando seu problema. Eu estou falando de dor crônica que está associada à incapacidade, a sofrimento psicológico e às vezes até acumulando e colaborando para que um transtorno psicológico, psicopatológico se instale. Então, sua saúde não é negociável. Busque sempre um profissional especializado.